Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas por esse método aí que eu estou aplicando com vocês, né, de enviar os vídeos. Hoje, em específico, vou mandar um vídeo que ele não é de explicação do conteúdo propriamente dito, mas sim para corrigir as atividades que eu fui encaminhando ao longo das últimas semanas para vocês fazerem, né? Vocês também devem ter percebido que esse capítulo 3 que a gente está trabalhando, ele é enorme. Então, a gente já deu conta, assim, de mais ou menos 50% dele, né? Que foi no vídeo que falava sobre a questão do evolucionismo e depois sobre as questões das explicações religiosas. E são essas as atividades, né, referentes a esses dois conteúdos aí que a gente vai estar corrigindo hoje. Então, eu peço que vocês tentem assim, fazer que nem a gente faz na sala de aula mesmo. A prof vai ler e colocar a resposta correta e vocês façam a leitura da resposta que vocês colocaram, verifiquem se está de acordo com o que eu disse que é certo e façam a correção na própria apostila, né? Isso seria bem importante, que alguns aí me mandam às vezes, né, escrito no Word ou no caderno, mas seria bom estar na apostila mesmo para que a gente possa depois, no retorno, ter um acompanhamento melhor. Qualquer dúvida assim, que vocês forem tendo quanto às correções, né? Não sei se isso aqui que eu coloquei tá certo, né? Não sei se o que a prof falou, né? Enfim, qualquer dúvida daí vocês deixem, né? E aí me encaminhem pelo WhatsApp que eu vejo daí caso a caso. Porque a prof, infelizmente, não tem como corrigir, né? De todo mundo que tá mandando para ela apostila por apostila, tá? Eu não tenho como fazer isso, dá muito trabalho. Eu corrijo de todos os alunos que eu tenho, também fazer a aula, demora um pouco também para preparar esses videozinhos para vocês. Então, peço desculpas aí de não poder olhar, mas se fosse na aula eu também não olharia um por um sempre, né? Vocês sempre fazem a correção coletiva, tá? Então, conto aí que vocês façam a parte de vocês. Inclusive, essa semana a tarefa é essa mesma, né? Não precisa nem me mandar foto, não precisa me mandar nada. É só assistir ao vídeo e fazer a correção aí por conta. Então, as primeiras perguntas que eu enviei para vocês, elas estão nas páginas 300 e 301, né? Bem embaixo ali, de onde apresenta as características de cada ancestral dos seres humanos que nós estudamos lá naquele primeiro vídeo que eu enviei para vocês há umas 2 semanas. E aí a primeira pergunta que tem ali, que é a número 1 dessa página 300, é por que o bipedalismo foi uma característica adaptativa importante para o processo de hominização? Por que o bipedalismo, né, gente, que é a capacidade do ser humano de andar sobre 2 pernas, foi importante para a nossa evolução? Então, vocês bastava ler, né, aquele textinho destacado de rosa ou reassistir o vídeo que a prof mandou aquele dia para entender, né, que o bipedalismo ele foi importante porque ele permitiu que esses seres humanos começassem a ter a capacidade de transportar os seus alimentos para lugares mais distantes, para carregar os seus filhos com mais segurança, também para poder usar essas mãos para se segurar em galhos, para poder fugir dos seus predadores. Também permite esse ser humano ter mais agilidade com os braços, né? Porque ele não precisa utilizar as 2 mãos superiores os membros superiores para andar, né, como os outros primatas. Então, são essas características, basicamente, né, vocês podem colocar aí na resposta de vocês. Para poder transportar comida para lugares mais distantes, carregar os seus filhotes e também para se segurar em galhos ou objetos para proteção de predadores, tá? E na página 301, são outras perguntas também relacionadas à evolução. Então, a 2 vai perguntar 2 características humanas que nos diferenciam dos outros primatas. Então, quais características que a gente pode citar aqui
que nos diferenciam, né, dos nossos primos macacos e dos outros animais desse grupo. Basicamente, gente, seria a questão de um cérebro maior, né, que nós já falamos isso também antes, e o modo ereto de andar sobre duas pernas, que é o bipedalismo que falávamos. Então, essas duas características já seriam bem, essenciais de serem colocadas, tá? E a 3, vocês tinham que fazer a associação das características, né, e o seu ancestral. Então, o primeiro ali diz, ancestrais que iniciaram a prática de enterrar seus mortos. Esses ancestrais, eles são o Homo neanderthalense, que é ali a letra C. Né? Lembra que eu dizia, o Homo neanderthalense é o das cavernas e tal, porque ele enterrava seus mortos nesses espaços. Então, sim. Depois, ancestrais que deram início ao processo de fabricação de suas próprias ferramentas. É o nosso ancestral mais antigo, né? Que é o Homo habilis, a habilidade de fazer os instrumentos. Então, seria a letra A. E depois, os principais ancestrais a dominarem o fogo, só restou, né, o Homo erectus, que é a letra B. Tá? Então, a ordem ficaria C-A-B. Então, vejam aí se vocês acertaram. Depois, pessoal, eram as atividades ali da página 302, né, onde, então, seguia falando do evolucionismo. Então, a primeira pergunta dessa página seria: o que afirma a teoria da evolução sobre o surgimento da espécie humana? Essa pergunta, inclusive, eu corrigi, né, de alguns que foram me enviando no WhatsApp, porque me chamou a atenção as respostas, que vão bem assim, ao contrário do que a prof tinha explicado naquele primeiro vídeo. Né? Muitos colocaram que a teoria da evolução diz que o ser humano evoluiu do macaco, sendo que a prof explicou que é justamente o contrário, que não tem nenhuma relação a evolução do macaco com a evolução dos seres humanos. Dois animais distintos, né, que são parentes, obviamente, mas um não evoluiu do outro, até porque a espécie menos evoluída ela desaparece e os macacos estão aí. Então, gente, qual era a resposta? Né? Não, quem botou isso assim e eu não consegui corrigir na hora, por favor, faça a correção, tá? No caso, é só dizer que a teoria da evolução ela diz que os seres vivos eles vão adquirindo características evolutivas, né, ao longo de vários e vários anos, certo? A partir da sua adaptação no meio ambiente, porque aqueles que se adaptam evoluem, os que não se adaptam deixam de existir. Lembra que é a seleção natural que o Darwin lá, que a gente comentou, defendia. Então, a resposta de vocês pode ser isso, ó. O que afirma que os seres vivos vão adquirindo características cada vez mais complexas ao longo dos anos e se adaptando aos ambientes. Então, vocês podem colocar dessa forma. Na 2, tinha que ler a manchete e depois responder a A e a B. Né? Então, ali a manchete dizia: estudo genético indica que ser humano moderno surgiu no sul da África. Aí a pergunta, a letra A, ela perguntava, né, qual é o tema da manchete. Pelo que eu tinha visto já nas fotos, a pessoa acertou, né, que é a primeira ali, ó, a manchete aborda o surgimento do ser humano moderno, porque como a gente estudou o ser humano, quase todas as espécies, ou pelo menos as primeiras, elas surgiram na África, né, a África é o berço da humanidade, que é inclusive o que está pedindo para vocês responderem na B, né? Relacionar a manchete com aquela afirmação, que é justamente isso, né, gente, que o ser humano, a África é o berço do ser humano, porque os seres humanos surgiram lá. E a gente sabe disso, e vocês podem, inclusive, colocar ali na resposta de vocês, que essa explicação, ela se deve em função de se ter encontrado na África os fósseis mais antigos de seres humanos, tá? Além disso, também tem outros estudos, não só da arqueologia e da paleontologia, mas da genética, que também afirmam, né, que o ser humano, sim, teve a sua origem nesse continente. Então, vocês podem colocar isso. E na 3,
tinha que explicar como foi o processo de hominização. Então, lembra que o evolucionismo ele é aplicado a todas as espécies de animais, de seres vivos que a gente tem. Mas a hominização é em relação ao ser humano, tá? Então, como que aconteceu? Foi um processo, né, em que os nossos ancestrais, eles foram desenvolvendo características adaptativas e que essas características também foram nos diferenciando dos outros primatas, né, e constituindo aí o gênero Homo. Então, é essa a resposta que vocês devem colocar. E a última é para pintar somente os quadrinhos que têm características que justamente nos diferenciam. Essa também já fui meio que corrigindo aí todo mundo que foi me enviando, né? Mas só para confirmar. Então, tinha que colocar desenvolvimento de cérebros maiores, que é a letra A, desenvolvimento do bipedalismo, que é a letra C, e a capacidade de elaborar raciocínios lógicos mais complexos, que é a letra D. Na verdade, vocês só não pintariam a letra B, né? Que é o andar sobre 4 pernas. Inclusive, alguns aí marcaram e eu até brinquei, né? Que a gente não sabia que a gente andava sobre 4 pernas. Questionei, inclusive. Mas, então, ficaria assim, A, C e D. Nas páginas 305 e 307, eu meio que fui falando para vocês fazerem nos vídeos, né? Não pedi oficialmente, mas eu vou corrigir, né, em consideração àqueles que inclusive me mandaram fotos e que fizeram, né, com toda a dedicação. Mas elas não eram obrigatórias, né? Era mesmo para a gente manter o ritmo da apostila completa. Então, na 305, as perguntinhas que tem ali, elas se referem àquela lenda, né? Na verdade, não é lenda, mas é a explicação para o surgimento da humanidade a partir dos indígenas cachuianas, né? E aí a pergunta que tem na 305 é: quem foi o criador dos seres humanos para esses indígenas? Aí o criador foi o Purã, né? Que é o cara que nasceu da própria natureza e que então ele criou outros seres humanos para poder conversar, porque ele se sentia sozinho. E aí a outra pergunta: como foi esse processo de criação? E explicar. Aí ele foi criando, né, os outros seres humanos a partir dos troncos da árvore que ele ia esculpindo. Lembra que primeiro ele esculpiu um jacaré, daí não servia, depois ele esculpiu outro animal, ele também não queria, até que então ele conseguiu esculpir os seres humanos, e assim ele foi, né, fazendo vários, e aí tem o lance da cobra no final, mas é basicamente isso que tem que colocar. E na 307, tinha que fazer a descrição ali da imagem, que é, na verdade, a imagem de uma campanha, né, do Senado Federal contra a intolerância religiosa, que foi feita em 2016. Na verdade, ali vocês tinham que fazer só até a C, né, porque a D tinha que fazer um cartaz, então já exigia um pouco mais. Então, fazer a descrição da imagem. Então, tinha que descrever ali, né, que é esse cartaz, que é uma campanha, que tem ilustrações que representam diversas religiões e culturas. Então, era nesse sentido. As respostas são muito variáveis, provavelmente aí ninguém errou se fez o que era para ser feito. B. Quais atitudes podem caracterizar a intolerância religiosa de acordo com a campanha apresentada? Então, tinha que ler o textinho, né? No caso ali, está falando sobre atitudes agressivas, ofensas, tratamento diferenciado sobre a pessoa ter uma religião diferente ou não ter crença nenhuma. Então, tá ali, tá, gente? São essas as questões. Na C, o que a campanha aconselha as pessoas a fazerem diante de casos de intolerância? Ela aconselha a denunciar, né? A discar ali o número e falar, né? Se a gente presenciar uma situação do tipo. E aí, por fim, é a página 308, né, que já vai falar da segunda parte do capítulo, que é quando a gente falou das explicações religiosas. Então, ali vocês tinham que fazer uma pesquisa, né, na internet sobre culturas e religiões que abordam o surgimento do universo e escolher uma narrativa. Eu percebi, gente, que muitos colocaram uma resposta meio geral, assim, que não fizeram a pesquisa conforme a apostila falou, né, sugeriu ali. No caso, colocaram que tem várias explicações e que essas explicações variam,
colocou uma resposta genérica, e o que não era para ter sido feito, né? Vocês tinham que pesquisar a origem, por exemplo, como é que os chineses, como é que os indianos, como é que os, enfim, como é que determinado povo, os japoneses, explicam o surgimento dos seres humanos a partir de um ponto de vista religioso. É mais ou menos assim. Eu contei para vocês, conforme a apostila foi mostrando para nós, várias formas de se explicar, né? Por exemplo, como é que os indígenas cachuianos explicam, como que os gregos, né, explicaram lá com a Gaia e tal, e Urano, como que os muçulmanos explicam, né, que é ali com o deus Brahma, que deu origem aos seres humanos a partir dos seus, das partes do seu corpo. Enfim, tá, gente? Vocês tinham que pegar uma dessas ou pesquisar mais sobre, ou pesquisar outra do tipo e escrever ali. Então, quem não fez nesse formato, por favor, refaça, porque eu percebi assim que talvez não tenham entendido a pergunta, tá? Muito bem, na 2, então, tinha que completar a frase com a expressão mais adequada. Então, grande parte das religiões relaciona o surgimento dos seres humanos às ações de um Deus, um Criador, uma divindade. Qualquer uma dessas respostas estão corretas, tá? Um Deus ou uma deusa, né? Lembra que lá a Gaia era uma deusa. Um Criador ou criadora, uma divindade, tá? Então, várias respostas aí para vocês. Na 3, ler aquele trechinho da Constituição, né? Que é as nossas leis do nosso país, e depois responder o que se pedia. Então, qual é o direito abordado no trecho acima? O direito era justamente aquele que a gente viu ali, né, nas páginas anteriores, que é o de liberdade religiosa, de que todas essas explicações aí que a gente foi falando para o surgimento do universo do ponto de vista da religião, elas estão corretas, e que a gente tem que respeitar todas, né, independente da que a gente segue. E a B pergunta, essa lei é plenamente respeitada pelos brasileiros? Explique. Fácil, né, gente? Acabamos ali de falar da campanha que teve que ser feita para combater a intolerância religiosa. Se tem uma campanha para combate, significa que a gente não tem essa liberdade religiosa respeitada. Então, não. Por quê? Porque a gente ainda tem muitos casos de intolerância e desrespeito às diferentes religiões ou também à não religião, né? Pessoa que não segue religião alguma, no nosso país. Tá? Então, seria mais essas questões assim, de que a gente ainda tem casos, né? A justificativa. Pessoal, então espero que vocês tenham conseguido fazer as correções aí direitinho na apostila de vocês. Qualquer coisa, me chamem, tá? A partir de agora, aliás, da semana que vem, a gente vai começar a ver as outras partes do capítulo 3. E eu espero que vocês tenham conseguido, assim, aprender aí um pouquinho sobre essas diferenças, né, entre o surgimento dos seres humanos a partir de um ponto de vista científico, que é lá a ideia do evolucionismo, e o surgimento dos seres humanos a partir de concepções religiosas, né, que são essas várias versões aí que a gente tem, né, de diferentes culturas e de diferentes religiões, que é uma coisa bem mais plural, certo? Qualquer coisa, então, me chamem. Espero que a gente tenha conseguido revisar um pouquinho também do que já foi trabalhado. E bons estudos aí para vocês. Seguimos, né, em isolamento, sabe-se lá até quando. Então, espero que a gente esteja conseguindo avançar. Qualquer coisa, vocês me contatem pelo WhatsApp. Boa semana, então, para todos.